Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal RH Sem Filtro. Nós vamos falar hoje de uma técnica que os recrutadores adoram, inclusive eu que eu recruto muita gente também. Essa técnica ela é super fácil de fazer. Isso vai valer tanto para as perguntas técnicas, aquelas sobre se tu sabes fazer as necessidades da empresa de software, de técnicas, de métodos, do seu cargo. E também para os comportamentos. Quando você apresentou tal comportamento que é importante para a gente? Então, se é uma empresa que valoriza muito a agilidade, então você vai usar essa técnica para mostrar que você é ágil. Se a empresa exige alguém que manja muito de Excel, estou dando um exemplo bem simples. Então, que situações você vai provar para a recrutadora, para o recrutador, que você mandou bem em Excel? Sem mais delongas, vamos mostrar essa técnica. Aí você deve se perguntando, falasse que era uma técnica, tem três aqui, são tudo variações da mesma. Vamos pegar o meu exemplo do Excel. A pessoa vai te perguntar, você é bom de Excel? Você já resolveu algum problema? Você entende muito de Excel? Qual é a sua situação em Excel? Porque aqui a gente usa muito. Então você vai usar essa técnica. A estar, a car ou a par. Vou pegar ali a estar, que é a original. Olha, eu entendo bem de Excel. Teve uma situação na empresa em que eu precisava consolidar todos os dados de três áreas. Então eu fui e tinha essa necessidade de consolidar. Você viu que eu falei a situação barra tarefa. E entenda aqui, que é por isso que tem as outras duas, que a situação e a tarefa, elas se confundem. Por isso que eu prefiro a versão mais rápida ali, a car ou a par. De qualquer forma, se tem uma situação, eu preciso consolidar, a empresa estava com um problema ali, de uma situação de que tinha três bases de dados diferentes, então a minha tarefa era consolidar essas três bases de dados em uma só, para que a gente pudesse ter mais confiabilidade ou mais rapidez. Qual foi a minha ação? Então, eu busquei me reunir com as três áreas, eu busquei entender com cada dono de cada base de dados quais eram os campos mais necessários, as colunas e as linhas mais importantes, que tipo de nuances tinham que eu precisava arrumar nessa base de dados. Então, ó, estou falando toda a ação que eu fiz. Estou mostrando como eu executei. Vamos lá, como eu executei ou como é que eu fui fazer o meu trabalho para resolver aquela situação. Então, o meu resultado com isso foi o quê? Olha, eu criei um dashboard. Esse dashboard, antes a gente precisava de 3 horas para consolidar as bases de dados, agora a gente faz isso de forma online, de forma quase que automática. E esse resultado foi muito bom, pois a gente isso influenciou um processo de fechamento financeiro. Então, eu usei aqui um dado numérico. Quando você falar de resultados, se você tiver os números, é top. Vai ficar bom demais. O pessoal adora. Se não tiver, você pode falar qualitativamente ou subjetivamente as melhorias que tiveram, tá bom? Isso ocorre muito em comportamento. Né? Eu não dei o exemplo no começo da agilidade, então em comportamento é difícil dizer que resultado eu tive numérico, certo? Então você vai falar qualitativamente, subjetivamente o que aconteceu. Se eu fosse fazer um contexto ação e resultado ou problema ação e resultado, vamos usar para comportamento. Comportamento, aqui a gente é uma, o recrutador vai te perguntar, aqui a gente é uma empresa muito ágil, muito dinâmica. Toda empresa é assim, né? Impressionante. Aqui a gente é muito ágil, aqui a gente é muito dinâmico. Você é uma pessoa ágil, tu és uma pessoa dinâmica que consegue entregar rápido, multitarefa. Você vai usar então contexto, ação e resultado. Sou uma pessoa que eu me considero ágil, tanto é que na empresa que eu estava, eu tinha muitas tarefas diferentes que eu tinha que executar diariamente. Então eu tinha que fechar a folha do departamento pessoal e ao mesmo tempo eu tinha que fechar o comissionamento dos vendedores. E esse era o contexto. Então o que eu fazia? Olha, eu pegava e eu já organizava todas as folhas mais difíceis e eu já sabia
quais os colaboradores que tinham situações específicas e eu começava por essas. E uma vez que eu resolvesse essas, o resto era muito mais automático. E eu, ao resolver os mais difíceis, eu já estava resolvendo a questão da comissão. Então eu matava 2 coelhos com uma cajadada só. O resultado é que eu sempre fui muito considerado rápido, isso trouxe bastante confiabilidade, rapidez. Tanto é que antes a gente atrasava, isso gerava um problema com os vendedores e comigo nunca mais resolveu. Não aconteceu. Pronto. Contexto, ação, resultado. Contexto, qual é a situação, qual é o problema, o que estava acontecendo. O ação é o que eu fiz, como eu executei e os resultados atingidos. Vamos agora a um exemplo aqui, rapidamente, real, tá? Semi-real. Essas são as responsabilidades da vaga de um analista de RH. Então você pode ver, eu tenho que oferecer apoio técnico, consultivo para a gestão dos assuntos estratégicos a pessoas, clima e estrutura, mapear e endereçar soluções para dores de pessoas. Eu não vou ler tudo isso aqui. Vamos selecionar 2 para aplicar STAR e a CAR. Okay? O que eu escolhi? Eu escolhi a responsabilidade acompanhar e garantir a boa execução dos ciclos de checkpoint, avaliação de desempenho e PDI, Plano de Desenvolvimento Individual da empresa. Então vamos lá, qual é a situação? Olha, a empresa estava com uma baixa adesão aos ciclos de avaliação e plano de desenvolvimento travados. E aí, olha só, eu coloquei aqui um número. Olha que riqueza. Se você não souber o número, não lembrar, mas sempre anote na sua carreira os números. Apenas 35% dos líderes entregavam os PDIs completos no prazo. Tarefa: melhorar a aderência aos ciclos e garantir que os PDIs fossem realmente aplicáveis e conectados com a estratégia da empresa. A minha situação era tal, eu tinha uma situação ruim, eu tinha que fazer tal coisa. Como é que eu fiz? Ação. Eu revisei os modelos de avaliação com foco em competência e entregas. Criei materiais de apoio, com vídeo, com manual, fiz reuniões rápidas de alinhamento e coloquei alertas de e-mail. O resultado foi muito legal, olha, a gente subiu 92% a adesão e a gente aumentou para 68% dos que afirmavam que o PDI estava sendo feito one on one, um a um. E a qualidade, eu acredito que a qualidade também melhorou. Pronto. Situação, tarefa, ação, resultado. Eu estou supondo que aquela tarefa, aquela responsabilidade ali de acompanhar a boa execução dos ciclos de checkpoint e avaliação de desempenho PDI foi uma pergunta direta, tá? Mas, quando você vai se preparar para uma entrevista, você leu, obviamente, a descrição que a empresa colocou, você, ao estudar aquilo e preparar algumas respostas, ter algumas coisas que você já fez na sua carreira ou passou na sua vida pessoal, caso você, vamos lá, não tem experiência, Thiago, e aí? Você vai usar a sua vida pessoal, os seus hobbies, esporte, para tentar demonstrar algum comportamento ou alguma coisa técnica que você fez e que tem algum tipo de sinergia com aquilo que é exigido pela empresa. Vamos para mais um exemplo, que é o CAR. Aí eu troquei, tá? A tarefa é mapear oportunidade de melhoria e desenhar propostas de soluções customizadas para as áreas clientes com o objetivo de contribuir com a estratégia da área do negócio. Contexto. Uma das áreas clientes tinha alta rotatividade de estagiários e dificuldade de retenção de talentos. Estava gerando impacto nos resultados. O que eu fiz? Olha, eu conversei com os líderes, com os estagiários, para entender os pontos de atrito. Aí eu vi que o onboard era o problema, então eu fui atacar o onboard. Estruturei um programa de acompanhamento, reunião quinzenal de feedback e uma trilha de desenvolvimento, de treinamento ali no onboard, na integração de colaborador. Resultado é que, olha, foi muito bom, a estagiários caiu 60% a rotatividade. E ainda tive a alegria de ter 2 que foram efetivados, que eu acompanhei de perto. E aí o pessoal começou a ver a importância do estagiário graças a essas atividades. Pronto, pessoal. Veja que é muito mais simples o CAR. Você já joga o problema, a situação, o que eu fiz, resultado. Do que, olha, o contexto, aí eu fiz essa tarefa. Porque o tarefa, como eu falei, e a ação se confundem. Por isso que eu prefiro o CAR do que o STAR. O STAR é muito conhecido entre os recrutadores. Voltando a dizer, para terminar rapidamente, quem não tem muita experiência, você vai ter que buscar na sua vida pessoal, hobbies, esportes, ídolos, alguma situação
treinar essas situações para demonstrar algo. Espero que tenham gostado e fiquem ligados, se inscrevam, porque vai ter muito mais outras dicas de RH e gestão e por aí. E claro, tem o nosso quadro, os piores posts do LinkedIn, a rede social de empregos.